Olá, sou Cristiane Catoni, sommelier e diretora da Adéia Cavedini, e estou no meu primeiro podcast Cavedini com Elas, no Lado Estúdio B. E nesse nosso primeiro podcast, temos a presença de várias empreendedoras e mulheres inspiradoras. E a Adéia Cavedini, nesse mês de março, decidiu fazer esse podcast para ser um bate-papo descontraído, onde temos a presença da Lídia, Mariana e Silvia. Sejam bem-vindas nesse nosso primeiro podcast. E Obrigado. um brinde. Fazer um brinde. Isso aí. Hum. Então, antes de a gente falar sobre vinho, eu gostaria que cada uma falasse um pouquinho sobre a trajetória empreendedora, né? Como começou este caminho e quais são os maiores desafios. Mas antes eu vou falar como eu comecei a empreender no mundo do vinho, né? Eu comecei bem na pandemia, onde todas as pessoas tiveram que mudar, né, radicalmente sua rotina, né? E as pessoas acabaram tendo a rotina de ficar em casa, preparando o jantar, né, com a esposa, com os familiares. E, de certa forma, para o mundo do vinho isso foi muito bom, porque as pessoas começaram a apreciar melhor o vinho, né? Então, a gente começou com o iFood, que era como chegava esse produto até o cliente. Depois, por WhatsApp, falando com amigos, com vizinhos, com conhecidos. Depois, a pandemia foi, né, dando uma relaxada. Daí, nós migramos para o e-commerce. Depois, fomos para PJ, onde a gente vendia algumas opções de brindes, né, para estar presenteando os clientes. Ano passado, nós abrimos o nosso showroom, onde nós organizamos eventos, né, workshops, confrarias. E estamos aí nesse mercado há 4 anos. Então, um grande desafio que eu posso falar do meu segmento, que eu sinto ainda bastante, que é um segmento sommeliers, é um público muito masculino. Hoje, quando a gente vai nas feiras em São Paulo, 70% do público é masculino. Tanto que a gente vai num restaurante, a gente vê mais homens nos atendendo do que mulheres, né? Uhum. Mas tem mudado bastante o cenário. Hoje as mulheres estão mais, né, preocupadas em ser sommelier, em estar fazendo um trabalho, né, esse serviço. Então, eu gostaria de saber da Lídia, como é que foi, né, esse teu início na tua carreira, falar um pouquinho do teu histórico, né, de como você começou nesse mundo. Bom, meu nome é Lídia Calderon, eu sou proprietária da Grão Casa de Pães, que está lá no Santa Quitéria hoje. Eu tenho uma vida profissional que começou na indústria, então eu trabalhei na Renault, 13 anos, trabalhei num fornecedor da Renault, depois numa indústria química, onde eu fui demitida. E durante 2 anos eu tentei me recolocar, não conseguia, mas nesse meio tempo eu fazia pão em casa, né? Eu comecei a fazer pão para minha família, né? Porque eu tinha na memória minha mãe fazendo pão para mim, para nós, né? Porque nós éramos em 7. E daí eu comecei a presentear as pessoas com pão, né? Daí as pessoas falavam assim: "Ah, mas por que você não abre uma empresa?" Porque eu falei: não quero, não. E eu tentando me recolocar até que não acontecia a recolocação e eu resolvi fazer cursos em São Paulo, né? Curso de fermentação natural. Por que eu escolhi São Paulo? Porque eu achei um cara lá no Instagram, comecei a conversar com ele. Ele abriu uma escola, eu falei: eu vou lá, né? Aí eu passei, fiz 5 cursos em São Paulo de fermentação natural, fiz curso em Porto Alegre, fiz um curso em São Paulo, fiz curso em Curitiba também. E a gente acabou fazendo uma reforma na nossa casa, uma garagem, na garagem da minha casa. Eu comprei um forno, uma maceira e uma mesa. E lá eu comecei a fazer pão para vender. Aí eu vendia no estacionamento da escola das minhas filhas. Eu levava lá, vendia o pão lá, daí as crianças iam para casa com um pãozinho já, todas felizes, e recebendo feedback das mães: "Ai, mas o pão chega aqui pela metade, ele nunca vem inteiro." As crianças já iam comendo, né? E foi indo eu criei uma lista de transmissão, a lista de transmissão foi aumentando, e daí eu comecei a fazer eventos também, eu fiz feiras. Eu fui convidada para fazer um evento numa loja de cerâmica, onde eu levei meus pães, daí eu cortava e servia as pessoas e tal.
E daí eu falei assim, cansei, aí eu quero ter um lugar. Porque era muito complexo, assim, ficar fazendo aquilo tudo. E eu falei assim, eu quero ter uma loja, um lugar onde eu venda, bem na pandemia. Nossa. Quando eu decidi, eu fazia na pandemia. Mas como era só um pegar e levar, né, para as pessoas, estava funcionando. E eu tinha essa loja no Boa Vista, daí não fiquei 3 anos lá e o mercado ali não estava muito bom, o ponto não era bom e tal. E a gente resolvi comprar um ponto lá no Santa Quitéria, um ponto que existe já há 30 anos. E daí, agora a gente está fazendo uma reforma lá. Estamos fazendo reforma, não. Acabei de receber o projeto e a gente vai começar uma reforma, então logo eu recebo as cotações e tal. Olha, aí vamos falar das dificuldades, né? Qual que é a minha maior dificuldade? É que elencar é difícil, né? Na verdade, porque são várias. E assim, tem uma principal. Sim. Em termos de. O teu segmento é um segmento que é mais mulher, né? Do que homem, né? Ou não? Não. Não? Também Nossa, Não. eu pensei que era mais feminino, um Não. público mais feminino. Não. Não? Nossa, ó, uma novidade aí, uma curiosidade. Padeiros, empresários de panificação. Nossa. Muito raro mulher. é verdade, eu nunca ouvi. A padeira. Exatamente. Uhum. Então, assim, quando eu era. As pessoas até ficam, mas, né? Tipo, meu Deus, você faz pão sim. Então, as pessoas têm a figura da mãe trabalhando na cozinha, da mãe Ou a trabalhando. mãe ou a avó, né? Fazendo. Mas essa figura feminina dentro de uma cozinha, ela é muito rara. Quer dizer, ela é muito rara, não, ela é rara. No profissional. No profissional é homem, é o padeiro, o dono da panificadora e tal. E assim, dificuldade é eu faço parte de um grupo de padeiros e às vezes eu lanço uma pergunta lá e a pergunta fica, ninguém me responde. Entendeu? Eu tive dificuldades, por exemplo, no tratamento com fornecedor. Eu tenho 13 anos de Renault, que eu trabalhei 13 anos na área de compras. Então, negociação com fornecedor, eu tenho muita experiência. É difícil me passar a perna, mas, né, eu passei situações assim de tentar negociar com uma pessoa e o cara falou assim: você tá achando que eu sou o quê? Enfim, começou a me destratar. Ele falou assim: quer saber de uma coisa? Eu não vou vender para você. Eu não vou vender para você. Eu falei, tá bom. E daí eu fui mesmo comprar direto, por exemplo, farinha que eu comprava de um atravessador, digamos. Passei a comprar direto do moinho para não ter esse tipo de problema, né? E o dia a dia também é muito, né? Quando eu comprei esse ponto, eu tive uma dificuldade imensa, porque era outro tipo de negócio, né? E eu enfrentava os próprios funcionários contra mim. Nossa. Complicado, hein? Os funcionários dizendo tirando sarro de mim, que isso que eu queria fazer não ia dar certo, que não era legal, né? Eles faziam o que eles queriam dentro da cozinha, eu chegava dentro da cozinha e, tipo, parecia que eu estava num ambiente, tipo, sei lá, um ambiente muito estranho, onde eu não era dona do negócio. Essas são as dificuldades, e uma dificuldade muito, que eu acho, assim, absurda, é realmente lidar, porque quando você trata B2B, né, é uma coisa complicada. Você fala assim, mas o cliente final... Não, para mim o cliente final não é um problema. O problema é a relação fornecedor, né, e onde, tipo, eu compro muito insumo e muita matéria-prima e o cara não me perdoa um dia. Ele não me perdoa nada. Um dia, não, já me corta o fornecimento, ou você não me entregou, ou você não me pagou, não vou te entregar. Então, a gente tem esses sócios aí, né, tipo, além do governo, obviamente, né, com os custos. Nossa, mas essa de feminino, eu pensei que era um público mais... É igual sommelier, né? A gente vê mais serviço de homens, né, em restaurantes. Serviço de homem. Então, é um desafio bem presente, né? É bem presente. É um desbravar, né? Desbravar. Mas é bonito isso, né? Eu acho, né, que assim, você mostra muita força e é um trabalho muito físico, né?
Tipo, você ser dono de um negócio assim, ele te exige muito fisicamente. Você tem que estar presente, ainda mais no começo, né? De pé o tempo inteiro na cozinha, que é um lugar quente, que é um lugar que, sabe, exigente, né? E os funcionários olhando para você e falando assim: ah, meu Deus, lá vem essa madame que comprou uma padaria e nem sabe o que que é. Não tenho medo. Vou lá, lavo chão, lavo o que for, faço a massa, bato pão francês, faço pão de fermentação natural, sirvo o cliente, limpo a mesa, varro o chão, passo pano no chão. Eu quero que dê certo, né? E como é que tu vê, tipo, a união das mulheres empreendedoras, que hoje é muito forte, né? Como é que você vê isso no teu segmento? Eu não vejo. Não vê? No teu segmento não vê? Eu não vejo. A gente não tem isso, né? Falou que tem um grupo. Mas o grupo Tudo homem. Não, tem mulheres, mas as mulheres não, a gente, tipo, tem voz ativa ou não é que tem espaço? Não, a gente não se fala enquanto mulher. Nossa. É triste, né? Porque assim é muito cansativo, sabe? Eu chego em casa, assim, cara, eu só quero deitar um pouquinho, sabe, para me recompor e tal. E faz um ano que eu tô assim. Os primeiros 90 dias, eu trabalhei todos os dias, sem nenhuma folga. 90 dias ininterruptos trabalhando. Então você, tipo, você não quer, você só quer chegar em casa, porque daí chegando em casa tem o quê? Você para quando você chega em casa? Não. Não, né? Vai, estende a roupa, faz a comida, não sei o quê, e é o filho. E eu tenho 2 filhas grandes já, mas também que, né? Então, a gente parece que não, sabe, não tá engajado. O expediente não acaba, né? O expediente não acaba e daí, a gente não tira esse tempo para se ajudar, né? Para falar sobre. E a Lídia, tem alguma memória ou experiência relacionada a vinho, assim? Alguma memória, uma experiência que você teve com vinho? Eu tenho. Tem? Tenho. Eu tenho... Bom, eu morei 2 anos na França, né? 2 anos e meio. Fui casada com um francês. E a minha memória de vinho vem da França. Da França. Quando eu conheci esse vinho jovem que tem lá na França, como que é o nome? O vinho verde? Não, ele é um vinho... eu vou me lembrar em algum momento, mas assim, eles têm um vinho que é uma vez no ano, é um vinho que se toma muito fresco. Um vinho francês. É muito gostoso. É que lá é muito cultural, né? É muito cultural. O hábito do vinho, né? Aqui no Brasil não é tão presente, mas lá é cultural, né? E o que me chamou muito a atenção é que lá na França eu trabalhava numa estação, né? Eu trabalhava na Gare de Lyon. Então, eu trabalhava num bar. E daí eu era tipo, faz muito tempo isso, eu tinha 20 anos. Eu era tipo assim, o xodozinho do pessoal, né? Não sei o que, não sei o que. E tinha um senhorzinho muito fofinho que ele. Então as pessoas todas tomavam vinho, entendeu? Ah, passa ali, toma um vinho e vai embora. Ah, passa ali para conectar com um trem, toma um vinho e vai embora. E tinha esse senhor que ele deixava um copo no bar, assim, ele trabalhava, né? Bem senhorzinho. O resto dos vinhos que as pessoas iam deixando nos copos, ele ia virando dentro desse copo. Aí quando atingia uma certa altura, ele pau! E todo mundo tomava, trabalhando, né? E eu trabalho... Que tal? Eu imagino a cena, assim, né? Eu fiquei imaginando muito. Assim. Tinha, e a gente, enquanto funcionário, né, porque é uma rede dentro lá da estação, tinha um lugar para fazer refeição. Era servido vinho para todo mundo durante o horário de expediente. É cultural, e até hoje é. Você vai na Renault, por exemplo, eu nunca fui numa planta da Renault na França, mas as pessoas que iam diziam que lá tinha uma garrafinha de vinho dessa pequenininha para o pessoal tomar, tipo, na hora do almoço e voltar a trabalhar. Uma boa lembrança, né? Eu acho. Uma ótima lembrança. Maravilhosa. E qual que é a tua preferência? Vinho branco, tinto? Tem alguma uva específica que você gosta? Syrah. E a Cabernet também, eu adoro.
Então, tá. E se a Lídia voltasse atrás, o que que a Lídia diria para aquela empreendedora de alguns anos atrás? O que que você diria para ela hoje? Eu diria que vai dar certo. Vale a Só pena, vai. Só vai. Vale a pena, né? Vale a pena. Existe essa questão, né? Quando eu trabalhei porque eu tenho essa vivência de um mundo, de uma empresa muito grande e tal, onde eu era bem remunerada, mas eu não tinha liberdade para fazer as coisas, né? Então, a roda para girar era muito grande. Se eu quisesse trocar um fornecedor, era muito demorado, todo o processo era muito lento e tal. E sendo empreendedora, né, eu sendo a dona enfim, da operação do negócio e tal, eu tomo as decisões. Sim. Tem os prós e os contras, né? Ok, mas como eu não tenho medo de tomar decisão, eu vou lá, é assim, é assado, pronto. Foi. Deu errado, né? Tenta de novo Tenta de novo e toca vamos o barco, embora. vamos embora, bem isso. Mas então, tá, Lídia, muito obrigada Obrigada a pela participação você, nesse primeiro podcast. Cris. Muito bom. Eu conheci a Lídia provando os pães dela. Exato, lá no Boa Ai, Vista. Lá que no Boa delícia. Vista, quando ela começou Ali lá, no os pães Cassiopeia? maravilhosos. Exato. Ah, eu fui sua cliente. Daí sumiu. Ah lá, Ela fazia umas focaccias Até, também, maravilhosas. sim, Massa de pizza, quem maravilhosas. nos apresentou foi uma tia, ah, porque minha mãe faz tratamento de câncer, né? E ela estava bem num tempo assim, e essa minha tia foi lá e comprou os pães, comprou a focaccia, comprou o baguete, se né? adapta. E aí a mãe gostou e se adaptou bem. E daí eu falei assim, ai, vamos Eu lá. me lembro o dia que você falou assim, você foi lá e Sim. comprou o pão, falou assim, é o único pão que a minha mãe gosta de comer, é essa ciabatta. Não. É bem aquilo, né? É sobre memórias afetivas, né? Sim, é uma Eu falo coisa... que o vinho, ele tem esse poder, né? O O pão pão, tem né? esse poder Sim. porque te leva, né? Quando você era pequena, hoje, qual que é a tua memória afetiva que vem na tua... Nossa, a minha mãe tirando um pãozão daqueles caseiros do forno, cortando, você passando uma manteiga assim, comendo, né? Derretendo aquilo. Ai, Maravilhoso, cadê né? o pão agora? Exato. A minha Tinha que ter um memória pão e vinho aqui. afetiva, o meu avô fazia capelete e tortei. Ai, E muita noz moscada. Então, eu falo que a noz moscada, nossa, assim, é um aroma. Eu sou muito do aroma, né? Aham. Me traz muita memória afetiva, porque cresci e eu vou fazendo tortei e dá-lhe ralar noz moscada. já delícia. preparou suas narinas para, né, para Aham. estar, né, bem... Uma coisa muito legal nesse mundo da alimentação, né, e tal, é ter pessoas como você, né, que apareceram lá e que salvam o dia da gente, né? Às vezes você ouve barbaridades, mas às vezes você ouve coisas tão lindas das pessoas que você não está desconhecidos, completos desconhecidos. Então eles pegam, né, uma coisa e vão e se sentam e comem e comentam aquilo, eles puxam da memória uma situação que aconteceu de um dado pão e não sei o que, lembra de tal coisa, lembra da tia, da avó e tal. E isso é muito maravilhoso. Isso nos assim. move, né? É, Eu acho que é empreendedorismo muito legal. é isso, né? Essas situações que acontecem nos incentivam, né, a Exato, continuar, né? exato. Me incentiva muito. Bem isso. Então, agora nós vamos falar com a nossa convidada, Silvia. Que bom. Fale um pouquinho sobre, né? Sobre quem é a Silvia, sobre a sua trajetória, desafios. Então, eu me chamo Silvia Novadsky, eu tenho 55 anos e quando, aos 46, eu vi que eu precisava ressignificar os meus próximos 50 anos, né? Eu falei, então, vamos resgatar um sonho de infância. Minha vida inicial, né, de carreira, né? Comecei como professora, depois aquela geração em que a gente só era feliz na família se nós fôssemos concursados, né? Se você fosse concursado, você era gente, então, né? Porque você tinha a segurança, né, do emprego, a segurança salarial, entre aspas, né? Então, eu fui concursada da Prefeitura de Curitiba, trabalhei com a criançada, até o bacana, assim, que a volta e meia aparece nas redes sociais alguém dizendo assim, você é a professora Silvia? De 30 anos atrás, 40 anos atrás, né? Sim, daí esses dias eu fiquei muito feliz
de um aluno meu que falou assim: eu estou terminando um mestrado em psicologia. Nossa. Era um aluno meu da escola municipal, então eu falei assim, gente, que maravilha, né? E ele lembrou de uma série de coisas. Depois eu mudei, né? Eu sempre tive essa realidade de transição de carreira. Eu saí trabalhei como professora, depois fiz educação física, né? Porque era jovem, né? Então, você com 18 anos, você faz uma faculdade de educação física e manda ver. Trabalhei anos com educação física. E aí eu sentia já desde criança o chamado para a vida missionária. Então, eu fui com 28 anos, eu não fui muito jovem, eu fui com 28 anos para a vida missionária e rodei o Brasil, rodei o mundo, né? E volto para o Brasil porque os meus pais estavam adoecidos. E aí, né, volta, né, eu não queria ficar, né, falei, não, daí, voltando para o Brasil, eu entro na área da saúde, né, que não tem nada a ver com ser professora, né, mas eu gostava de me reinventar. Acabei fazendo até MBA em administração hospitalar, trabalhei anos em um hospital bem light, assim, que era o Hospital Cajuru. Meu Deus. Aprendi muito, muito, assim, sabe? A realidade de um hospital tão importante como é na nossa capital, né? Um hospital de fraturas. Então, assim, tudo que a gente via de coisas que aconteciam aí na cidade chegavam para nós, né? E nós aprendíamos muito com esse povo, com as famílias. Então, trabalhávamos com os pacientes, com a equipe, com os colegas de trabalho, né? E aí, quando eu vejo... Só que eu fui sentindo uma insatisfação, não uma satisfação, mas também um cansaço, né? Porque você vai vendo, assim, 10 anos de hospital, chegou uma hora e falou assim, não, eu preciso ressignificar os meus 50 anos, os meus próximos 50. E eu estava com meus 44, 45. Eu fui resgatar um sonho de infância, que era ser psicóloga. E aí tem coisas que a gente percebe que acontecem na nossa vida e se não acontecesse aquilo, nós não seguiríamos a etapa superior, né? Foi quando eu fui mandada embora do hospital. E aí alguém bem educado disse assim, nossa, mas você está quase chegando aos 50, ninguém mais dá serviço para quem tem 50 anos. Eu falei assim, e naquele momento eu tive a coragem de dizer assim, eu não vou depender mais de um emprego, eu vou fazer o meu emprego. Só que eu nunca imaginei na história de abrir, né, um consultório, de clinicar, né? E aí a primeira questão que eu vivenciei entrando na faculdade foi a questão do etarismo. Porque os meus colegas tinham 17, 18 anos, né? E eu era uma senhora já, né, de 46 anos. E aí a primeira semana foi meio assim, meio de patadas, assim, né? Tipo, né? Eu falei assim, peraí, vou mostrar para quem que eu vim, né? E aí eu me uni a mais 4 colegas que já tinham era a segunda graduação daí, né? E daí nós começamos a impor um novo ritmo na turma. Eu falei, a gente quer, nós queremos aula, queremos matéria, queremos aprender. Até eu brincava, eu quero carne, eu não quero leitinho. E aí foi interessante. E aí, justamente, vou adentrar uma parte da minha faculdade na pandemia também, né? Então, assim, aula online, a aula das 18 às 23 horas todos os dias, né? Aquela situação. Então, você vai encontrando uma coisa boa que acho que é que nem o vinho, né? É a questão da maturação, a maturidade. Né? Você que é a que vai nos dar as dicas do vinho, né? Então você vê assim a maturação do vinho vai acontecendo na nossa vida também, né? Tem coisas que eu não imaginava né? Empreender, abrir consultório, fazer faculdade, me formar e atender pessoas eu já gostava, porque eu era, né? Eu tenho essa vivência missionária, né? Então, hoje eu olho assim, esses dias uma amiga perguntou assim, e daí, o que se falta fazer agora? Eu falei assim, olha, falta fazer o mestrado, o doutorado e fazer a faculdade de medicina, porque eu gostaria de fazer. Mas vai faltar tempo daí, porque 50 anos é pouco. Bem ativa. Né? Eu acho assim, são realidades em que você vai se descobrindo e uma coisa boa, né, que
a nossa amiga falou aqui, é essa liberdade, né, que nós vamos encontrando e que vocês sabem, você começa... Lógico, tem todas as responsabilidades nas nossas costas, mas ao mesmo tempo a liberdade de você poder fazer o que você quer, o que você precisa, onde você quer, encontrar novos caminhos, encontrar novas parcerias, descobrir, né, como nós estamos aqui hoje, né? Alguém pode até estar perguntando, né, por que você não está com vinho, né? Só por causa de saúde, né? Há 13 anos eu descobri, o médico descobriu, né, uma leucemia, e aí, vamos lá, né, vamos tratar, então, e daí, assim, eu amo vinho, e até tive a delicadeza, quando fui conhecer, né, a adega, de chegar lá e ter um vinho 0 álcool, né, muito Legal. gostoso, foi uma delicadeza da Cris, Vamos atender, né? né, do Mário, foi uma coisa gostosa, assim, né? Então eu vejo que como é bom nós podermos descobrir potencialidades, sabe? Para mim é uma alegria, né, estar aqui nessa roda de conversa, vamos dizer assim, nesse podcast e dizer assim, gente, descubra todas as tuas potencialidades, não fique achando que a sua vida é só entrar, né, numa empresa e morrer naquele lugar. Corra atrás dos seus sonhos. Tem muito, né? Tem muita... A gente fica limitado, né? Aquilo, não... Limita a idade, nossa, porque eu tô com 30 anos, 40 anos, né? E a vida passa e você ficou naquilo, né? A gente tem várias possibilidades, né? De Sim. explorar tantas coisas, né? Não dá para nós ficarmos nos rótulos, né? Porque se eu fosse descobrir, se eu fosse por trás das pessoas e encontrando ainda críticas, né? De pessoas dizendo assim, mas nessa idade você vai voltar a estudar, tipo assim, como se eu tivesse quase octogenária, né? Nessa idade, sabe? Então, nós temos que nos unir com aquelas pessoas que nos impulsionam. Encontrei muita gente, né? Aí tem uma história bacana, porque às vezes nós não confiamos muito no nosso taco, né? Eu senti a vontade, e eu tenho uma amiga que é maravilhosa, e ela é empresária da área da construção, da engenharia, né? E ela, daqui a pouco, ela falou assim, eu entrei na faculdade, estou fazendo psicologia. Eu falei, o quê? Você tem que fazer a área da engenharia, da administração, não tá... E aí eu brinco que ela foi assim, Deus precisou usar dessa amiga que foi para a faculdade, né? Mesmo sendo empresária, mesmo não tendo uma faculdade, mas ela herdou uma empresa e ela administra maravilhosamente bem. E essa mulher começa a fazer o curso, me puxa para a faculdade, e quando eu entro na faculdade, o pai dela adoece, né, tem um AVC gigante, e ela sai e eu continuo. Eu falei que Deus precisou desenhar para mim, pintar, para dizer assim, você é capaz. Então, eu a considero, né, a minha madrinha, né, porque foi ela que não tinha nada a ver, mas ela vai lá, começa a fazer o curso. Eu falei, gente, o que isso tem a ver, né? E aí ela me puxa, e quando eu entro e me afirmo, ela sai, continua a vida dela, e eu continuo a minha vida e a vida que segue. É o que eu falo, igual tem pessoas que falam, eu só tomo Cabernet Sauvignon. Eu falo, gente, a vida é tão curta, né? Para ficar tomando um único vinho. Só no Brasil são 60 mil rótulos. Né? Tem uma variedade gigantesca para você que delícia, né? descobrir novos sabores, novas uvas, novas experiências, né? E o que a Silvia diria para a Silvia de anos atrás, hoje? Faria alguma coisa diferente ou... Totalmente diferente, gente. Eu já teria feito medicina naquela época, né? Só que naquela época eu não achava que eu era capaz, né? Só que vai chegando um momento, você vai dizendo assim, poxa, o tempo passa. E aí, eu diria assim, né? Aproveite cada oportunidade, cada momento, viva cada situação, curta cada viagem, curta cada pessoa, porque cada vez mais a gente entende que é necessário aproveitar a vida, aproveitar os momentos. Quantas situações que eu não vivenciei, né? Porque queria, né, naquela ansiedade de resolver as coisas, viagens que eu não aproveitei, pessoas que eu não convivi, e às vezes era aquele último momento com aquela pessoa. Eu lembro de uma senhora, nós estávamos no aniversário e nós estávamos conversando, e sabe, foi aquela conversa gostosa, aquela conversa que flui, não sei o quê. E eu não imaginava que era a minha última conversa com ela.
né? 15 dias depois, essa senhora falece. Um amor de pessoa. Eu falei assim... E na conversa, ela falou assim, eu só peço para Deus uma coisa. Eu não quero dar trabalho para ninguém. Daí, quando eu cheguei no velório dela, eu falei assim... realmente, Deus ouviu suas preces, mas tinha que ser agora. Então, eu diria assim, aproveite tudo, conheça tudo, faça tudo que você imaginar. Aproveite todas as potencialidades, porque vale a pena, né? Não tenha medo. Não tenha medo. E você tem alguma memória ou experiência na época que podia consumir vinho? Eu consumo ainda, né? A minha médica fala assim, né? Ela falou, não é uma taça, é né? Ou uma cerveja sem álcool no ano. Daí eu falei, muito obrigado. Daí eu brinco que eu tomo uma no Natal e a outra daí no Ano Novo, né? Porque daí é outro ano já, né? Eu estava comentando até com a Cris, né? O meu avô fabricava vinho. Então, meu pai contava que ele colhia os cachos, separava, né, todas as uvas e tudo, e fazia aquela fermentação e tudo, né? Em termos assim. Mas o que eu mais gostei foi numa viagem que eu fui para o Rio Grande do Sul. E além de poder ir para as vinícolas, né, que tem inúmeras no Rio Grande do Sul, de ir nos parreirais. Uma coisa também que eu gosto é antes do vinho, né? É a uva, né? De você poder colher aquele fruto, você comer, é apaixonante, né? Falo que a uva, a gente pode né, fazer uma comparação com os nossos ciclos, né? Sim. Porque as pessoas não têm ideia, né? Para você produzir um vinho, é um ano que o parreiral fica naquele processo, né? De dormência, né? De brotar, de florescer, de os cachos de uva crescer para amadurecer, para depois colher. Mas isso é 12 meses, é um processo muito longo, né? E às vezes a gente também na vida é assim, né? Leva, né, aquele processo de amadurecimento, né? Vai com o tempo aprendendo, né? E daí vem como é o processo da fabricação do vinho, né? Tem que amassar o vinho para tirar o que há de melhor, né? A gente às vezes fica meio assim, receoso daquilo que nos as pisadas da vida, né? Sim. Mas se não pisar, lógico que hoje é só mais folclórico, né? Não tem ninguém pisando vinho, eu acho, né? Mas talvez em alguma comunidade, uma coisa mais uma festa, né? Assim, mas quanto mais aí nessas pisaduras da vida que a gente vai descobrindo, né? Que sabor que nós temos. As vindimas. É real. E aí, então, assim, eu gosto muito, né? Eu já sou de vinho, o vinho mais suave, o vinho mais tranquilo, não gosto muito do vinho seco, né? Deve dizer, você não conhece vinho? Eu não conheço mesmo. Mas acho lindo, né? O movimento, aquele, né, de pegar a taça, fazer aquele giro, sentir o aroma. Eu acho assim, ele é poético, né? Ele é muito também demonstrado aí no cinema, né? Então tem a sua classe, é diferente, né? É um processo longo, né? Eu falo que atrás de uma garrafa tem toda uma história, tem uma família, tem um sonho, né? Tem todo um... Eu falo que não é só uma garrafa, ali tem história, tem vida, tem... É muito longo, eu falo, é um ano, gente, é um ano que você fica em função de um parreiral, né? De estar cuidando, estar zelando, né? E é sobre isso a vida, né? Sim. E muito obrigado pela sua presença. Pelo carinho. Podcast com elas. Então, nós tivemos até agora uma panificação, psicologia, e agora nós vamos para Mariana, que vai falar um pouquinho, né, sobre o teu segmento, os teus desafios, o que você faz. Fala um pouquinho aí para nós. Eu sou a Mariana Magnus, eu tenho uma empresa de marketing. Não gosto mais nem de falar, eu tenho uma agência de marketing, porque quando a gente fala agência, o que você vem na cabeça de vocês quando fala agência? Parece uma bagunça escritório. Não, pra mim já é um negócio assim, cheio de luz, grande, com bastante gente. Também. Bagunça não, mas assim, a agência parece assim... Colorido. Bastante sabe? Isso mesmo. A gente foge um pouco disso, eu falo a gente porque sou eu e o meu noivo, Johnny. Então, temos uma empresa de marketing que atende em todos os âmbitos de marketing e comunicação. O que eu gosto mais hoje de trabalhar é na parte de branding, principalmente voltado para mulheres. E conecta muito com o que a gente tem falado aqui, né? Porque eu comecei a trabalhar em 2018 como social media. Eu era estagiária numa agência, recebia ridiculamente pouco.
A Cris sabe, né? Que ela me conheceu numa palestra que eu tava dando e eu falei, o meu salário era R$ 400. E eu fazia 1 milhão de coisas na Meu agência. Deus. Tanto que eu aprendi a base de tudo para abrir minha empresa depois trabalhando nessa agência. Isso foi ótimo. Só que eu entendi também que não dava para eu fazer todas as coisas em todas as áreas dentro de marketing, porque não tem como você ser bom em tudo, né? Ao mesmo tempo. E aí fui indo mais pro lado de marketing para mulheres, branding para mulheres, criação de marcas femininas. E eu me encontrei muito fazendo isso. Porque eu comecei a ver, primeiro por mim, como era difícil, eu achava muito difícil, assim, me posicionar. Eu me impor tanto na empresa que eu trabalhava, na agência, quanto depois como eu, empresária. Porque é muito diferente, né? A gente lidar com homem e lidar com mulheres. Sim. Então, eu tinha muito medo no começo, assim, de me impor, de falar o que eu pensava. Só que fui indo, fui entendendo, fui aprendendo a me posicionar melhor, fui construindo o meu branding da minha marca, fui ficando mais forte. Até que eu entendi que fazia muito mais sentido eu ajudar outras mulheres a fazer a mesma coisa do que ficar ali trabalhando mais em marcas masculinas, porque eu não sei se vocês já pararam pra pensar, mas as marcas de homens, geralmente, elas são mais fortes, elas já crescem mais fortes. Porque o homem, ele tem uma confiança natural, né? Ele tem uma autoconfiança, assim, que a gente brinca às vezes de... Nossa, se desse pra encapsular a confiança do homem, a gente ia querer, né? Porque eles são muito mais confiantes, eles têm menos medo de fazer as coisas. E não é assim que o homem é melhor do que a mulher. Eu não vejo dessa forma. É só que a gente, acho que cresce já tendo muita trava pra fazer muita coisa. Sim. Daí, comecei a voltar mais pro público feminino. E quando eu juntei a minha empresa com a do Johnny, porque ele já tinha uma empresa de marketing, eu tinha a minha, e nós juntamos as duas. Quando eu comecei a trabalhar com ele, eu senti mais liberdade ainda pra atender mais o segmento feminino. Atender mais marcas femininas, mais mulheres. Porque daí a agência não estaria sendo voltada só para mulheres. Então ele cuida mais da parte de outras marcas de outros segmentos. E eu gosto de trabalhar com marcas que têm um propósito com uma... Não é exatamente um propósito feminino, mas sempre tem uma mulher como a cabeça por trás do negócio. E aí, eu acho que eu e a Cris, a gente se conectou muito por causa disso também, porque a adega é também você e o Mário, só que quem é o sonho da adega é seu e ele entrou Sim. com você, né? Eu falo que o sonho da Deca Vedini começou com a Cristiane, mas hoje é um sonho que é compartilhado com o Jorge, né? Que nós dois estamos... Ele tá 100% também. E é bem isso, né? E acaba Sim. conectando, né? Daí conecta bastante. E eu vejo que o ponto que mais me conecta com outras mulheres é entender isso de, assim, geralmente elas estão numa dificuldade de não saber se posicionar, de ter medo de falar, de ter medo de fazer as coisas. Igual o que você contou, é muita coragem Do que? de fazer. De você ir, sair... Você saiu da empresa, não por opção, né? Uhum. Mas aí de abrir um próprio negócio. Foi... É muita coragem de fazer isso. Tanto que você relutou um pouco, né? Sim, sim. Mas depois abriu. Aham. Você também de mudar de carreira, trocar de segmento. Exige muita coragem, principalmente pra mulher. E aí eu entendo, tipo, que algumas pessoas falam assim... Nossa, mas agora vai trocar de carreira. Vai fazer outra coisa. Eu vejo com gente mais nova, morrendo de medo de fazer coisas assim. Sim. E isso foi um processo também pra mim, que quando eu comecei lá como social media, eu pensava assim, eu vou ser social media pro resto da vida agora. Vou trabalhar só com essa parte, vou atender todo tipo de empresa, já atendi mais de 100 tipos de empresas diferentes. Só que não era aquilo que eu queria fazer. Eu não queria ficar só atendendo empresa como uma pontinha. Porque o trabalho de social media era simplesmente entrar e fazer post no Instagram, no Facebook. Era só isso. E aí, quando eu comecei a trabalhar com marcas femininas e trabalhar o posicionamento das mulheres e deixar elas mais confiantes, mais
colocar mesmo a potência que elas têm pro mundo, trazer isso, externalizar, foi que eu pensei assim, nossa, eu adoro fazer isso. É isso que eu quero fazer. E tem sido, acho que, uma das melhores escolhas, só que eu não penso assim, tá, então eu nunca mais posso mudar de ideia. Não vou mais, nunca mais pensar em fazer outra coisa. Eu tenho muita vontade de estudar psicologia. Seja bem-vinda. Porque... E eu tô precisando de alguém na parte de marketing. Porque a gente fala, né? O nosso lema, slogan da empresa é marketing é sobre pessoas. Porque é totalmente. Sim. Se você vai fazer marketing para vender qualquer coisa, você tem que pensar nas pessoas. E eu adoro estudar sobre comportamento humano por causa do marketing. Eu tava vendo esses dias uma sequência de stories que eu gravei quando eu criei a minha marca, assim. Que eu pensei, vou sair da agência, vou criar a minha empresa. E daí eu fiz uma sequência de stories falando que eu queria que a minha empresa tivesse mais um senso de comunidade, que conversasse com pessoas criativas e que querem colocar a voz delas no mundo. E aí eu falo nesse vídeo que eu adoro estudar comportamento humano. Eu falo assim, nossa, porque eu gosto muito de estudar comportamento humano, só que, óbvio, eu não falava igual eu falo agora, né? Eu falava assim pra dentro, morria de medo de falar. E é muito legal ver isso, que é uma coisa que sempre me motivou. Estudar sobre comportamento humano, entender as pessoas. Então, eu sei que a faculdade de psicologia, ela tá sempre ali na espreita pra mim. É engraçado que você falou, né, que marketing é sobre pessoas, né? E se a gente for parar e ver os nossos segmentos são totalmente diferentes, mas acaba sendo sobre pessoas. Tudo conecta, pra pessoa. conecta, tudo né? se conecta. Tudo é se pra conecta, pessoa. É bem isso, né? E então no teu segmento, ele não tem, tipo, é que você é mais focada para esse público feminino. Isso. Mas os profissionais da tua área hoje são mais masculinos ou femininos ou não tem essa segmentação assim? Eu não vejo tanto hoje essa diferença, tipo Uhum. assim, é muito masculino. Uhum. Só que o que eu vejo bastante é que os homens, eles geralmente têm mais sucesso e não é. Eu não sei se tem mais sucesso, eles aparentam ter mais sucesso e aí, consequentemente, eles têm mais sucesso por causa disso. Porque as mulheres têm medo. Tem uns Eu que não- fingem bem. Depois, quando a gente vai. Exatamente. Quando chega lá no consultório, a gente diz. Ah! É bem isso. Eu acho que eles fingem muito bem. Eles são muito bons em enterrar sentimentos, inseguranças. Uhum. E aí eles acabam mostrando que, eu sou o fodão. Mas aí, na verdade, nem é. Só que a gente sabe que... Há controvérsias. Quando a gente aparenta alguma coisa por muito tempo, as pessoas acreditam que a gente é aquilo. Você sustenta, né? E se elas acreditam que você é aquilo, você vai colher resultados daquilo. E é isso que eu trabalho muito com mulheres, porque a maioria não acredita que ela tem o potencial que ela tem. Isso que você falou de explorar os seus potenciais, é isso. A maior parte das mulheres não acredita que ela consegue fazer alguma coisa, que ela consegue dar conta de abrir uma empresa, que ela consegue dar conta de ir lá e vender o produto que ela quer vender, porque ela tem medo. E aí, quando ela tem medo, ela não se expõe tanto. E, no fim, quem vai vencer é quem não tem esse medo de se expor. É quem vai atrás, quem faz, quem mostra que faz. Porque também, uma coisa que eu falo bastante não adianta você só ser uma profissional excelente, tipo ali com o seu cliente, entrega um bom trabalho. Se você não mostra para mais pessoas que você é uma profissional excelente, você vai depender sempre só de uma pessoa que foi sua cliente te indicar para outra, e tem que ser uma indicação muito bem feita para funcionar, para vir outra cliente. Então, eu acho mais difícil para mulher. Só que não é só no marketing, é de um modo geral. Né? Eu acho que é um pouco cultural, né? Talvez essa geração nova, nem você eu considero a geração nova, né? Mas a gente vem de uma cultura, né? Os nossos avós, né? Que a mulher sempre, né? Primeiro o homem, né? Que eu acho que hoje essa geração já consegue ter essa outra visão, né? A mulher consegue estar mais à frente, né? Sim. Eu vejo pelas minhas filhas. Hoje as minhas filhas são super pra frente, mentalidade. Mas vem de uma criação, né? Que eu falo, meu marido fala, então eu acho que tem a ver. Eu acredito que tem muito a ver, né?
A criação vai influenciar muito, né? Sim. Por exemplo, eu acho que eu fui muito para esse lado mais de marketing, estudar comportamento. E eu me considero medrosa ainda, tá? Eu só acho que eu não fui tão medrosa porque a minha mãe sempre foi a mulher que fazia tudo. Então ela ia lá, se precisava fazer alguma coisa em casa, ela fazia. E eu tinha o meu pai, só que o meu pai, ele é ajudante de caminhoneiro, então ele faz muita viagem. Ele não fica dias e dias fora, só que o dia inteiro ele não estava em casa. Então quem tinha que resolver as coisas de casa? Minha mãe. Tem que trocar o chuveiro? Minha mãe ia lá e trocava. Tem que ir comprar um negócio? Minha mãe ia lá e... Tanto que ela me mandava ir pro banco resolver coisa com 11 anos de idade. Nossa. E aí eu acho que eu fui desenvolvendo um pouco dessa resistência, assim, por causa dela. Foi bom, De né? ver ela Funcionou, fazendo isso. É. Só que a gente vê que não é assim pra todo mundo, né? Sim. Eu tenho amigas que a mãe só ficava em casa e o pai que trabalhava e a voz ativa da Sim. casa era só do pai. Então, já cresce uma menina, uma mulher que não sabe exatamente que ela pode se impor, que ela pode fazer alguma coisa, que ela pode ter uma empresa, que ela pode ter algo maior do que ser subordinada de alguém, por Sim. exemplo. E a Mariana, tem alguma experiência ou memórias com vinhos? Tem qual que é a tua uva preferida? Se gosta mais de vinho branco, de espumante? Tem alguma preferência? Eu tenho uma preferência, eu gosto bastante de vinho tinto, Vinho tinto? seco. Seco. Aprendi a gostar. Eu acho que um dos meus favoritos é o Merlot. Merlot? Aquele que a gente levou algumas vezes. Taná com Merlot uruguaio. Isso, nossa, eu amei esse. Achei muito Bem bom. gostoso. Ele é bem equilibrado. E a minha lembrança com vinho é de quando eu comecei a tomar vinho. Nossa, daí... Na mamadeira. Aí, assim, meu Deus. Tem duas lembranças, na verdade, que foi... Gente, eu comecei a beber muito cedo, tá? Não recomendo. Eu Assim, falei que era numa mamadeira. bem cedo, com uns 14 anos, eu comecei a beber. E tomava vinho, às vezes comprava uma garrafinha, assim, era uma garrafinha de plástico até. Não faço a menor ideia de que marca, e daí era um vinho tinto suave, super doce, acho que era suco de uva com açúcar, e eu tacava uma cachaça dentro. Vinho de mercadinho. E eu lembro a primeira vez que eu tomei um porre de vinho. Nossa, Que foi com 14 esquece. anos. Nossa. Com 14. Meu Deus do céu, 14 anos. Foi uma garrafinha só. Né, mas Só? 14 anos. Não, eu dividindo com uma amiga. E aí eu lembro que eu cheguei em casa tonta. A gente tomou na casa dela, que era na frente da minha, assim. Cheguei em casa tonta, pensando assim, nossa, preciso agir super normal pra minha mãe não saber. Aí, na hora que a minha mãe olhou pra minha cara, ela falou assim, tu bebeu? Não consegui disfarçar. Ela falou que eu tava muito, assim. E aí, a outra lembrança é que na pandemia eu comecei a tomar mais vinho, assim, tipo, apreciar mais mesmo. Foi bem o que você falou. Eu falo que a Quando... pandemia, né, foi um período difícil, né, para muitos, né? Uhum. Mas eu vejo pro meu segmento de vinho foi muito bom, porque as pessoas começaram a apreciar. No entanto que tem, né, hoje você busca informações que o consumo de vinho na venda, né, no delivery cresceu na pandemia, porque as pessoas estavam em casa e fazer o quê? Aham. Cozinhar, né, comer e beber. E eu apreciar comecei bons a tomar o vinho tinto seco na Tinto pandemia. Que daí eu comecei a gostar mais, aí eu pensei, tá, vinhos. Nossa, vou... você sabe que você Então, falou do então vamos pifão. evoluir. Esses dias puxei na minha memória, assim, o primeiro vinho que eu tomei foi um vinho Campo Largo de pêssego. Eu falei, gente, ainda bem que a gente evolui com o tempo, né? Meu Deus do céu. De pêssego ainda. Pêssego. Extremamente doce. E eu lembro que eu tomei um pifão, e é terrível, né? Pifão Nossa, de vinho é, né? Nossa, você acorda no outro dia destruído, né? Daí você fala, nunca mais vou beber. Nossa, de vinho é pesado, né? E o que a Mariana diria pra Mariana de alguns anos atrás? Eu diria pra ter mais coragem. Mais coragem. Porque, por mais que eu olhando minha trajetória, eu acho que eu tive muita coragem pra fazer muita coisa, Uhum. eu acho que eu ainda demorei. Demorei pra tomar coragem pra fazer as coisas que eu fiz. Devia ter feito antes. Mas que bom, né? Que bom que estamos aqui, mulheres inspiradoras e empreendedoras. Eu quero agradecer Obrigada a você, Mariana, Cris. Lídia, Silvia, pela presença Obrigado pelo nesse carinho. nosso primeiro podcast com elas.
e que continuemos, né, assim, inspiradoras e empreendedoras, né? Porque eu acho que mulher é um bicho, eu falo que quando ela põe na cabeça que ela quer fazer, que ela vai e faz, né? E eu acho que é sobre isso. Sem vinho. Nós já fazemos muita coisa com vinho, então só ninguém segura. Então é isso, muito obrigada. Obrigada Obrigada. a você, parabéns pela Obrigada iniciativa. Uma Sim. próxima. Sucesso, alegria, né? Muitos brindes na vida, né? Que nós possamos brindar a nossa vida. Vamos brindar com água. Tchim. Acabou!